Passaremos nesse instante a fase da ordem do dia e peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante na ordem do dia. Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 28 de 2018, regulariza denominações de vias do loteamento Vila Branca na cidade de Jacareí, com substitutivo, autoria vereadora Lucimar Ponciano, e a própria autora pediu a retirada do projeto da ordem do dia. Próximo projeto. Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 79 de 2017, dispõe sobre a instituição do mês municipal de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, e dá outras providências. Autoria, vereador Dr. Rodrigo Salomão. Vamos à defesa do projeto. Bom dia a todos, cumprimento a mesa em nome da nossa presidente, senhorita Lucimar, os nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham na galeria e nos assistem pela TV Câmara através da internet e da TV. Bom, vou fazer a apresentação do nosso projeto número 79, de 25 de outubro de 2017, que dispõe sobre a instituição do mês municipal de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, e dá outras providências. No artigo 1º, fica instituído o mês municipal de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, a ser lembrado anualmente no mês de setembro, com o objetivo de alertar a população a respeito da realidade dos suicídios e de suas formas de prevenção. Artigo 2º, fica instituído o dia 10 de setembro como Dia Municipal da Prevenção ao Suicídio, em função da realização do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Artigo 3º. O mês municipal da prevenção ao suicídio tem como objetivos: parágrafo 1º. Inciso 1º. Promover a valorização da vida, a solidariedade e a cultura do diálogo e da compreensão entre as pessoas. Inciso 2º. Incentivar junto à sociedade o debate, a reflexão, a conscientização sobre o fenômeno do suicídio, suas causas, os impactos nas famílias e na sociedade e as formas de prevenção. Inciso 3º. Fomentar a formação de sistemas de acolhimento, suporte e recuperação de pessoas em situação de vulnerabilidade mental ou emocional. Inciso 4º. Estimular o debate entre o poder municipal, instituições públicas e privadas e a sociedade civil sobre o suicídio como um problema de saúde pública. Artigo 4º. O mês municipal da prevenção do suicídio terá como símbolo a cor amarela. Artigo 5º. Ao longo do mês de setembro, as entidades de proteção à vida poderão realizar ações de conscientização, inclusive celebrando parcerias. E artigo 6º. A lei entra em vigor na data da sua publicação. Bom, antes de fazer alguns comentários, eu queria que a técnica rodasse um vídeo da artista Bruna Marquezine, que quando era criança perdeu o pai dela vítima de suicídio. Por favor. Meu nome é Bruna. Eu tenho 5 anos. Eu moro aqui com meu pai e minha mãe, mas só que meu pai tá viajando. Eu tenho papagaio também. Hoje eu acordei, né? Aí ele tava, Bruna, Bruna. Meu pai, ele ronca. Às vezes ele faz cosquinha na minha mãe, mas minha mãe não gosta de cosquinha. Mamãe falou que ele foi trabalhar em outra cidade. Eu fico com saudade dele, que ele tá separado de mim. Minha mãe chora, fica triste, muito triste mesmo. Às vezes ela até reza para ele voltar, né?
esse é um tema muito importante para ser abordado. É um projeto importante para a saúde pública da nossa cidade. Esse projeto visa instituir o mês de setembro como o mês de Setembro Amarelo na nossa cidade, seguindo a Organização Mundial da Saúde, que escolheu esse mês e instituiu o dia 10 de setembro como o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Como médico, posso afirmar para vocês, a depressão que pode levar ao suicídio será uma doença muito comum no nosso meio, em poucos anos será a doença mais comum. Existem dados alarmantes, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 32 pessoas se suicidam por dia em território brasileiro. Esses dados são superiores às mortes provocadas de pacientes com AIDS e também por um grande número de tipos de câncer. Então, morrem mais pessoas de suicídio do que por AIDS e por diversos tipos de câncer. O problema atinge principalmente aí a nossa população mais jovem. As estatísticas mostram que desde 2002 esse índice aumentou mais de 10%, principalmente na população aí dos 15 aos 29 anos, subindo para a quarta maior, subindo essa taxa para a quarta maior causa de morte na população aí dos 15 aos 29 anos. No município de Jacareí, a gente vê toda hora diversos casos reportados, e não são, Aderbal, só aqueles que a gente vê toda hora, pessoas se suicidando ali, pulando da ponte do São João. Nós que trabalhamos aí nos pronto-socorros, vendo os pacientes que chegam lá, vítima de enforcamento, ou ingerem alimento, cortam os pulsos, veneno. É um problema grave de saúde pública na nossa cidade. As principais causas dos suicídios, segundo os especialistas, estão relacionadas à depressão, o bullying, a violência doméstica, o abuso de drogas. Trata-se de um mal silencioso. Apesar de alarmante, segundo a Organização Mundial de Saúde, esses dados de suicídio eles podem ser evitados. As estatísticas nos mostram que de 10 casos de suicídio, Flavinho, 9 poderiam ter sido evitados se aqueles que conviviam com a pessoa soubessem das dificuldades e conseguissem diagnosticar os indícios dessa doença que, como eu disse atrás, é silenciosa e tão maléfica aí para a vida, principalmente aí da nossa população mais jovem. Para reverter o cenário, é preciso quebrar o tabu, falando abertamente de forma educativa sobre o assunto, esclarecendo, conscientizando e estimulando a prevenção. No Brasil, o Ministério da Saúde vem ampliando as ações de promoção da saúde, vigilância, prevenção e atenção integral relacionados ao suicídio, como meta da redução dos casos de até 10% até 2020. Essa campanha já vem acontecendo há algum tempo em outras regiões do Brasil. A gente vê vários monumentos, cidades que aderiram a esse Setembro Amarelo. A gente vê, no mês de setembro, a gente vê o Cristo Redentor no Rio, iluminado com a cor amarela, no Congresso Nacional, e a ponte Juscelino Kubitschek em Brasília também ficam iluminados. Eu peço encarecidamente aí o voto favorável dos demais colegas, que a gente possa encarar o problema da depressão, do suicídio aí como um problema grave de saúde pública. Nós precisamos conversar. Existe um tabu muito grande, essas pessoas são recriminadas. Às vezes, a pessoa tem uma depressão tão grande que não consegue trabalhar, não consegue exercer suas atividades, e ela é taxada, os familiares falam, está fazendo corpo mole, olha lá, não quer trabalhar, para não falar aqui uma palavra mais forte. Essas pessoas, o uso de drogas, o uso de bebida alcoólica pode levar ao suicídio. Então está na hora do nosso município combater, tirar os tabus, quebrar certos paradigmas e encarar esse problema de frente. Por isso peço encarecidamente os votos dos demais colegas para que a gente possa instaurar no município o mês de Setembro Amarelo, para
para que a gente possa fazer políticas públicas que ajudem a salvar vidas. Obrigado. O projeto está em discussão. Quero cumprimentar aqui o vereador Rodrigo Salomão pela propositura desse projeto, extremamente importante, relevante para o município. Estava pesquisando ali, Rodrigo, o Brasil é o 8º país em índice de suicídios, né? Eu achei uma questão importante que você falou, que é a gente colocar isso na mesa para ser discutido, né? Porque o suicídio está muito ligado a mitos religiosos, né? Que havia, se a pessoa se suicida não vai para o céu, né? E isso é muito ruim, porque a família sofre e a sociedade sofre. E eu fico aqui com as palavras de Augusto Cury, né? Quando a pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor, mas nunca a vida. Então, quando a gente parte do pressuposto que a pessoa que comete o suicídio, ela está inconsciente, ela está afetada por uma doença, é como qualquer uma outra doença. É como um câncer, né? É como uma doença cardiológica. Não é que a pessoa está ali conscientemente daquela atitude. Ela está num outro patamar, né? Causada muitas vezes pela depressão e também pela ansiedade, né? Que são duas doenças hoje psicossomáticas que crescem assustadoramente no nosso país. E aí, quando se propõe um projeto que tende a refletir sobre esse assunto, né, Vossa Excelência está aqui fazendo o caminho adequado, que é a gente colocar as questões em cima da mesa e não tratar como tabu e não como mitos, mas como Vossa Excelência teve propriedade de dizer aqui, como casos de saúde pública. E quando se debate, a gente tem por finalidade fazer um diagnóstico de como a nossa rede de saúde está atendendo as pessoas que sofrem de ansiedade ou de depressão, ou de outra doença psicossomática. Nós precisamos fazer esse mapeamento. Deixo até aqui como sugestão para Vossa Excelência, elaborar um pedido de informação para a gente saber qual é a extensão que a saúde, qual é a extensão do número de profissionais que a saúde dispõe para atendimento das pessoas que precisam do auxílio de um psicólogo, né? Nós ainda estamos num tempo de que psicólogo, quem vai, tem algum problema muito grave, né? A psicopatia. Isso não é verdade, né? Hoje, todos os atletas profissionais, aqueles de alto rendimento, têm o acompanhamento de um psicólogo, né? Eu até estava esses dias lendo um artigo. Só um minutinho. Pois não, Rodrigo. Um paradigma que tem é que quem procura precisa passar com o psiquiatra é louco. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Exatamente, né? Hoje, dias atrás, estava lendo sobre o piloto Massa, o piloto que sofreu, Felipe Massa, ele sofreu um grave acidente numa das corridas, né? Em que uma peça de um carro, uma mola, saiu do carro que estava à sua frente e pegou no seu capacete. E ele não conseguia mais voltar a ser um bom piloto. E ele foi acompanhado durante toda a sua trajetória de um profissional da psicologia, né? Então, quando a gente debate e coloca as coisas na mesa, a gente vai conseguir encontrar caminhos para a gente solucionar problemas. Eu acho que essa é uma questão extremamente relevante para a gente. Procurar entender qual é a política pública que existe no nosso município e se ela é eficaz, se ela atende ou não o número de pessoas que precisam de um atendimento psicológico ou psiquiátrico. Eu acho que esse projeto hoje ele vem a deixar esse caminho, né? Para que a gente, aqui no mês proposto para discutir essa questão, que nós utilizemos essa casa aqui para debater esse assunto, né? Porque não pode ser tabu, tem que ser tratado como saúde pública. E se não tem uma saúde pública adequada, se a gente não consegue ter uma política pública adequada, esses números só tendem a se elevar. Até porque uma das causas também que atinge as pessoas vítimas de homicídio, que acabam entrando em depressão, ansiedade, são as crises, né? E o nosso país, a gente sabe que passa por uma grave crise econômica. Pai de família que muitas vezes não tem como levar o alimento para casa. Jovem que não tem perspectiva na vida,
porque já não tem um emprego, que não consegue estudar, não consegue enxergar um futuro. Essa também é uma causa que fundamentalmente causa depressão, causa ansiedade. Então, essa questão de a gente debater e formular políticas públicas é extremamente importante, né? E aí eu quero deixar aqui os meus parabéns para Vossa Excelência. Nós, evidentemente, pensamos algumas questões ideológicas de forma diferente, mas quando é um projeto aqui que ajuda a agregar ao nosso município, agregar as políticas públicas, certamente terá o meu voto favorável e mais, o apoio nessas discussões que eu tenho certeza que ocorrerão a partir desse projeto. Parabéns pelo projeto. O projeto continua em discussão. Bom, eu vou conversar daqui. Nós médicos sabemos muito bem o dia a dia, infelizmente, sobre isso, né? Parabéns, Rodrigo, né? Você sabe que é uma das doenças, a depressão é uma das doenças do século, né? E caminhando para ser do milênio, que leva como consequência grave essa questão do suicídio, né? A semana de prevenção contra o suicídio, que é uma consequência, na verdade, a gente trabalhar todas as esferas, todos os fatores que desencadeiam a doença maior, que é a depressão. Que, infelizmente, muitos fatores, como vocês bem apontaram, questão econômica, os fatores sociais, os fatores afetivos, estão afetando não só adultos, mas como nossas crianças também. Hoje, a sociedade cobra desde cedo os nossos meninos e meninas. Cobram competitividade, cobram ganhar cada vez mais e ser melhor do que o outro. Isso nós, enquanto sociedade, incutimos nessa criança um bullying social. Nós, cidadãos, fazemos isso com nossas crianças no dia a dia. Nós pegamos nossas crianças e colocamos curso de inglês, curso, academia, esporte, natação, e pouco temos momento de estar com elas. Muitas vezes, comunicamos com os nossos filhos através do WhatsApp. Perdemos, ao longo desses nossos anos, nossas décadas, o contato físico, o contato visual, o ouvido, como pais. Imagina quanto sociedade, quanto vizinho, professores, educadores e médicos. E isso está levando a consequências cada vez maiores, como o suicídio que você falou. Que não é só adultos. Crianças hoje se cortam, se ferem, tomam o remédio da mãe, que é o calmante. Chegam com 12 anos, fazem disputa entre as crianças para ver quem que tenta mais tomar o remédio e ficar mais tempo ou em apneia, ou ficar debaixo d'água, ou se cortar. E caminha com a agressividade, caminha com a violência. Porque se a sociedade, se a minha família não compreende a minha doença, a depressão, outra reação que eu tenho diante dessa sociedade que me coage é a agressão, é a violência. É agredir o meu pai, agredir minha mãe, meu avô. Então, essa semana de prevenção ao suicídio, eu acho que é um alerta e uma retomada para que nós, enquanto pais, educadores e cidadãos, passamos a olhar para nós mesmos, dentro da nossa casa e o que está à nossa volta, e discutimos, sim, a depressão como doença, interferirmos nisso e também assumirmos a nossa culpa diante dessa situação que hoje está instalada no país e no mundo. Para que aí sim, nossas crianças não morram, nossos adolescentes não morram, e nós mesmos não tentamos esse caminho. Então, parabéns, e com certeza temos que discutir, e com certeza seremos favoráveis. Eu queria também, doutor Rodrigo, parabéns pelo projeto, porque, como professora, nós já vimos vários casos de bullying em escolas que realmente acaba chegando no suicídio. Então, eu acho muito interessante estar fazendo estudo, né, um levantamento de todos os fatores que podem levar uma pessoa, que são muitos, né? Eu tenho na família um caso de suicídio que não foi desvendado até hoje, porque aparentemente era uma pessoa sem problema nenhum, mas algum problema ela tinha. Um fundo emocional aí que ninguém descobriu a tempo de salvá-lo do suicídio.
mas eu acho super interessante estar fazendo realmente uma semana aí onde se aproveite, faça palestras de conscientização, principalmente das pessoas que podem levar uma pessoa ao suicídio, que é o caso do bullying. Parabéns. O projeto continua em discussão. Eu peço licença à mesa fazer o comentário daqui mesmo. Eu acho que esse projeto ele traz uma discussão séria, porque nós temos que sempre buscar a valorização da vida. E mesmo assim, pelo apontamento na linha da medicina, na linha social, na linha da psicologia, por mais que a gente chega próximo ao apontamento, nós não desvendamos o motivo do suicídio. Suposições. Mas a gente vê que nós precisamos incentivar e ter cada vez mais um abraço ao ser humano, porque é muito triste. Quando você sabe, eu trabalhei 8 anos no cemitério. Quando a gente vê, é muito triste ver o pai enterrar o filho. Os pais enterrarem o filho, é muito triste. Mas quando você vê lá, ele morreu de ataque cardíaco. Embora a morte seja um mistério, é nisso que eu acredito, porque ninguém desvenda. Mas, nesse caso, um adolescente de 15 anos morreu de ataque cardíaco, que eu já vi vários. Foi um fato. Mas é muito triste, do suicídio. Porque fica um vácuo na família, aonde foi que eu errei. E nós estamos presenciando, acho, por deixar muito livre o ser humano, a gente não dá o apoio, primeiro, familiar, o apoio da religiosidade. O indivíduo que não tem uma religiosidade, ele acaba muito tempo se sentindo só. E a gente vê que no caso do suicídio, nem sempre a culpa é por conta das condições, porque tem muita gente bem de vida que faz suicídio. Então, há inúmeros pontos de interrogações que nós fazemos uma análise do que está acontecendo. Mas, assim, eu acho, aqui dar os parabéns ao Dr. Rodrigo de fazer essa provocação de extrema necessidade dos dias de hoje, principalmente Jacareí, no mundo inteiro, porque a gente não consegue entender, acaba sendo um suicídio, quando o jovem fica desesperado, pega uma arma e vai lá e tira a vida de tantas pessoas. Eu entendo isso como um suicídio, porque depois ele acaba se matando, mas ele levou muita gente com ele, né? Então, a gente precisa abortar esses atentados à vida e tentar fazer um papel de estar elencando mais coisas que efetivam a ação, mas a gente fazer mais ações afirmativas e protetivas à vida para evitar. E que nós possamos, que a cidade de Jacareí tenha um índice de mortalidade normal, mas que a gente possa cada vez mais diminuir o índice por suicídio, principalmente na nossa juventude. Aqui está o que nós sofremos já com a dependência química, que também não deixa de ser um caminho para o suicídio, porque a pessoa acaba ficando tão dependente e muitas vezes a calha de não ter portas abertas para ela sair desse caminho que vislumbra a morte. E nós temos o dever de valorizar e a qualidade de vida tem tudo a ver com valorizar com a vida. Então, aqui a gente parabeniza. Estou de amarelo hoje, não por causa do projeto, doutor, mas assim, visto essa camisa, porque nós temos que valorizar a vida, esgotar as oportunidades e também olhar como saúde a parte da prevenção, e a gente tem que unir o trabalho em redes a todas as secretarias, porque esse não pode ser só uma frente da saúde, mas uma frente da assistência, uma frente de desenvolvimento econômico, porque o desemprego também afeta muito, dá muita tristeza a gente ver tudo isso. A gente trabalhar, não conseguir ter uma moradia digna, não conseguir dar o suficiente para a vida da nossa família, não conseguir correr atrás dos nossos sonhos, tudo isso canaliza para o desânimo. E nós temos que trabalhar sempre do lado do otimismo e buscar sempre, enquanto legisladores, essa provocação do Executivo trabalhar
na sua integridade, na sua rede. Então, é super bem-vindo esses trabalhos de semana de conscientização, mês de valorização em prol de salvar vidas e dar vidas. E o projeto continua em discussão. Eu queria contribuir aqui mesmo. Eu acho que, parabenizar o Dr. Rodrigo pelo brilhante projeto. E a gente sabe que, infelizmente, hoje a nossa realidade do povo brasileiro, ela é difícil mesmo. E hoje tudo isso se passa devido à questão política. Infelizmente, a gente tem que atentar a isso. E hoje a dificuldade é muito grande. Hoje, se a gente, um trabalhador, ele precisar passar no psiquiatra, infelizmente, as redes municipais hoje não têm. Essa é a diferença. Então, por isso que essa política que a gente tem que transformar ela. E muitas vezes paga, que é uma consulta cara de um psiquiatra. Aqui na cidade mesmo são pouquíssimos psiquiatras que atendem até pelo particular. E muitas vezes passa, não tem o dinheiro para comprar o remédio porque pagou a consulta particular. Então, vocês notam que tudo isso vai afetando a cabeça do ser humano. E aí vem a questão social do país, o desemprego. Hoje, infelizmente, o Estado, o município não investe nas prevenções das drogas. E muitas pessoas têm seus filhos aí que se perdem no mundo das drogas. Não existe um trabalho em relação a isso, essa prevenção, e acaba as pessoas se desesperando, chegando ao suicídio. Mas eu acho que é importante, doutor Rodrigo, esse projeto, justamente para que a gente fomente e comece a discutir isso, a importância que tem na sociedade. E é realmente assim, quando você fala que tem que passar no psiquiatra, no psicólogo, a pessoa já pensa logo, está louco. Não é nada disso, Eu acho que é um médico importantíssimo, eu acho que qualquer um de nós possamos usar, mas existe essa dificuldade, de que principalmente a classe trabalhadora, a classe mais baixa, de não ter essa conscientização. Eu acho que vai ajudar muito e a gente começar a conscientizar essas pessoas da importância que é, e saber que a vida é um bem comum para todos e a gente tem que fomentar isso para fazer essas discussões no mundo político para que a gente possa transformar e mudar essa sociedade. Presidente, eu gostaria também de contribuir com o projeto do vereador Dr. Rodrigo Salomão. Parabenizar, Rodrigo. Parabenizar mais uma vez a sua propositura. Nós, representantes evangélicos da Igreja Evangélica, constantemente nós ouvimos testemunhos de pessoas que chegam até mesmo em nossos cultos, Chegam em nossos cultos desesperados, de repente chegam dentro da igreja porque estavam prestes a cometer um suicídio, mas de repente ouviram uma voz, sentiram algo diferente que disse para eles, vai até a igreja. E chega lá, a pessoa chora, conta as suas lamúrias, as suas lamentações, e a igreja então se levanta, faz uma oração e aquela pessoa continua a sua rotina de vida. Então são inúmeros testemunhos fortes, inclusive de pastores da nossa igreja, que estiveram perto de cometer suicídio, mas no momento crucial ali, entre a vida e a morte, ouviram a voz de Deus para que desistissem deste ato terrível de cometer o suicídio. Então, realmente, tem que ser dada uma atenção muito grande a esse assunto, e principalmente, já que o projeto estabelece o mês de setembro, que no mês de setembro sejam realizadas aí ações por parte da prefeitura, ações por parte da nossa casa, palestras e um trabalho forte na conscientização, porque muitas vezes a própria família ela está um pouco afastada desses assuntos, do convívio familiar. Ali no convívio familiar, às vezes, parte da família ela está sem enxergar que a depressão e o sentimento de suicídio está entrando dentro do coração de um dos familiares. Isso acontece às vezes, um filho está começando a sentir depressão e às vezes o pai e a mãe não conseguem detectar. Por quê? Porque se afasta do convívio familiar,
o pai e a mãe com seus afazeres, com seu trabalho, com a sua rotina de vida, se afasta um pouco de enxergar esse sentimento. A depressão, ela é explicada como um sentimento de tristeza muito profundo. A pessoa chega no fundo do poço da tristeza e ela resolve tirar a própria vida, assim como disse o vereador Flavinho, para poder acabar com a sua dor. É um momento ali que a pessoa ela entende que vai acabar com a dor que ela está sentindo, mas ela não imagina a dor que ela vai deixar para os familiares depois, que fica realmente um sentimento terrível de tristeza no âmbito familiar, no meio dos amigos, das pessoas que conhecem, depois que alguém comete suicídio. Então é um tema, Rodrigo, parabéns, é um tema muito importante e a gente pretende contribuir aí após a publicação desta lei. Após a publicação, nós estaremos aí em conjunto fazendo com que esse tema seja levado a todas as famílias da nossa cidade. Queria também dar minha contribuição, doutor Rodrigo, com relação a esse projeto, te parabenizar pela propositura do projeto. E a gente sabe que são muitos fatores que levam as pessoas chegarem até esse desespero, né? A gente sabe, como foi citado aqui por o vereador Paulinho dos condutores, a política é uma delas, presidente Lucimar. Porque as pessoas, a gente sabe que é por meio de uma política séria, de uma política honesta, sem corrupção, que ainda se consegue melhorar a vida das pessoas. Mas, infelizmente, não é essa política que nós vivemos lá no alto escalão, né? A gente vê isso através dos noticiários, de TV, de rádio, todos os dias, né? Infelizmente. Então, as pessoas que esperam dos políticos, né, uma política de qualidade, as políticas públicas, né, que evitasse que essas pessoas levar essas pessoas a essa situação. E aí a gente percebe que o idoso, quando ele chega lá numa certa idade, ele está ali, tem que cuidar da sua casa, do aluguel, dos netos que aparecem e recebendo aí um salário mínimo por mês, né? Enquanto muitos lá têm umas aposentadorias aí e pensão, né, muito altas. Então leva essas pessoas ao desespero, infelizmente, né? Temos aí também o caso de um pai de família, por exemplo, que hoje, com o desemprego que nós temos no nosso país, o pai de família ali cercado de filhos, de aluguel, conta de luz, conta de água, ele se vê ali num desespero de não poder, né, arrumar de alguma forma através do trabalho, que não consegue, né? Na verdade, o desemprego é tão grande que as pessoas têm maior dificuldade hoje de conseguir o seu emprego, e eles acabam levando essas pessoas também para uma situação, né, terrível, que a gente sabe que é tirar a própria vida. Também os adolescentes que não têm oportunidade do primeiro emprego, né, os jovens, por exemplo, as empresas não estão aí filtrando e querendo pessoas com experiência. Como que um jovem, um adolescente vai conseguir uma experiência se ele nunca teve um emprego? Então também leva essas pessoas para o lado, talvez até o lado errado de consumirem drogas e ser aí pequenos traficantes. E o final também é trágico, né? A gente sabe de muitos deles, devido à situação que o próprio país oferece, né? Então a gente pede aí a essas pessoas que estão pensando em tirar a própria vida, que procure aí, como falou o vereador Abner, procure um padre, procure um pastor, tente conversar com as pessoas, né, antes de tomar essa decisão, porque o próprio Deus disse lá numa passagem bíblica que tem lá, que onde tiver 2 ou mais reunidos em nome dele, ele estará junto com eles, né? Então, antes de tirar a própria vida aí, que as pessoas procurem uma pessoa com conhecimento bíblico, no caso, como eu citei, um padre, um pastor, peça orientação, que sem dúvida essas pessoas vão acolher, né? Vão acolher e com conselhos, com alternativas aí, de repente, tirar essas pessoas, tirar esse pensamento negativo dessas pessoas e quererem aí tirar o bem mais precioso que eles têm, que nós temos, que é a própria vida. Então, doutor Rodrigo, muito parabéns pelo seu projeto, pela essa propositura. Esperamos aí dos nossos governantes aí atitudes e políticas públicas que possam orientar essas pessoas, inclusive,
né? Antes que elas caiam numa situação de depressão, né? Porque depois já é tarde, talvez a pessoa não tenha mais um retorno aí. Mas se comece a conscientizar essas pessoas aí, através de palestras, como citou o vereador Abner aqui, para que evitamos essas terríveis percas no nosso país, que, como o senhor mesmo citou como médico, a doutora Márcia também, vocês têm um conhecimento maior do que o nosso, que vocês vivem o dia a dia em ter esses casos nos hospitais que vocês trabalham. Então, parabéns pela propositura e conto com o meu voto favorável. Projeto continua em discussão. Bom dia a todos que estão assistindo em casa também, pessoal daqui da galeria. Eu fico pensando como que a pessoa chega a suicidar. A pessoa desempregada na cidade de Jacareí e no Brasil, que vota num político, depois nunca mais aparece e só volta depois de 4 anos, promete casa popular e depois essa pessoa é despejada da casa judicialmente. Esse vai a suicídio. Pessoa que tem 5 filhos, não tem emprego, nem bico para fazer nesse Brasil e aqui em Jacareí, esse leva a suicídio. A pessoa que teve coragem de entrar num pedaço de terra lá na Lagoa Azul para sobreviver com 6, 7 filhos, está lá e qualquer momento espera reintegração de posse. Isso leva a suicídio. Porque tem medo, quando chega a reintegração de posse, pode entrar em depressão, as mulheres, os homens, não tem aonde ir. A casa de passagem ontem, nós tivemos no 22 de abril, não sei se os vereadores notaram, quando veio de lá para cá, tinha umas 6 pessoas em frente à casa de passagem, desde a parte da manhã, esperando para entrar na hora certa, na casa de passagem. Isso leva a suicídio. Aquele pessoal que vive do lado do Mercadão, eu acho que só não leva a suicídio porque eles bebem cachaça para eles sobreviver naquele local ali. Ali em frente, a biblioteca, aquele pessoal deitado ali, dia e noite, está lá. Isso leva a suicídio. E leva a depressão. Esse que eu penso aqui nessa tribuna hoje. Gente que sai para arrumar um emprego na parte da manhã, não consegue nem arrumar bico para um trabalho. Chega em casa, tem 4, 5 filhos. E aí a esposa diz, nem amor fala, nem bem fala. Aí arrumou serviço? Hoje eu não arrumei. Isso aí leva a depressão. Tanto faz. A mulher com tanto homem. Leva a depressão. Isto aí é a realidade do nosso Brasil. E a realidade aqui da cidade de Jacareí. Quantas pessoas vêm no meu gabinete aí para consulta médica? A gente não diz não, a gente faz os documentos e manda para a doutora Rosana Gravena, esperando o posto médico chamar e não chama nada. Fica esperando em casa, está aí de prova. Quantas pessoas esperam para a casa popular na cidade de Jacareí? 16 mil pessoas. Está escrito na Prolar, semana passada eu estive lá. A mulher saiu chorando lá da Prolar. Tanto tempo que eu fiz essa inscrição, até hoje não tem uma casa popular. E é funcionária pública. Isso leva à depressão
e suicídio. Pelo amor de Deus. É tão fácil saber disso. Certo? Eu já vivi desempregado. Hoje eu tenho mais de 65 anos. Vim no dia 8 de março. Eu só não entrei em depressão na época que eu fui vereador aqui, 92 ou 96. Que ser vereador não é fácil. Vou dizer a vocês, a população do estado de Jacareí sabe disso. Depois que você sai daqui, você não consegue arrumar emprego mais. Por quê? Você está num partido. Aí você sai, você não consegue entrar nem fazer bico na prefeitura, que eles te odeiam a sua cara. Não quer nem saber. Porque você estava no outro partido. Você não consegue arrumar serviço. E eu fiquei bastante tempo desempregado. Capinei até terreno para cuidar dos meus 2 filhos. Eu só não entrei em depressão. Quero jurar para Deus aqui que eu estou dizendo para vocês. Porque eu enjoelhei no chão e pedi, meu Deus, não deixa eu entrar em depressão. Porque eu tinha 2 filhos pequenos para tratar. Mas a prefeitura nunca me ofereceu um emprego para mim. Dizendo, ó, vereador, você foi ser ex-vereador, você ajudou aí, ó, secretário, chama aqui, vem aqui trabalhar, nem que seja para limpar a rua. Eles odeiam. Por que odeia? Porque você estava no outro partido. Aquele outro prefeito que entrar, não dá o emprego para de jeito nenhum. Que acha que a gente vai fazer politicagem. Então, todos os vereadores que estão aqui sabem disso. E se sair daqui e ficar desempregado, a prefeitura, vocês não vão ter emprego. Nem para limpar a rua, nem ambiental. Odeia. É uma profissão que não é vereador, não é profissão. É 4 anos. 4 anos de amargura. E eu passei por isso. E eu só não entrei em depressão porque Deus me ajudou muito. Eu procurei a igreja católica, procurei os pastores, sou Assis, expliquei tudo para eles. Não entre em depressão. Mas capinei lote no Parque Minha Lua para sobreviver. E quero agradecer o povo do Parque Minha Lua, que eu perdi 3 eleições e estou nas 3 agora. Eles me deram muito conselho. Porque o pessoal mais velho me deram muito conselho. Porque eu não saía do Parque Minha Lua. Vereador, procura a igreja. Eu já sou católico da igreja. Mas quanto de conselho eu escutei de pastor? Quanto de conselho eu escutei do padre? Assim, você não entra em depressão. Mas olha, nós tão difícil a cidade de Jacareí, está tão difícil o Brasil, que só por Deus para não entrar em depressão. Parabéns, doutor Rodrigo, pelo seu projeto que está passando. O meu voto é favorável. Senhor presidente, eu só queria parabenizar aí o nosso nobre vereador. Eu acho que a questão de chamar atenção através de um projeto para um tema que muitas vezes, Abner, né, como você bem colocou, está às vezes do lado da gente, se não dentro de casa, às vezes na família, e é uma doença silenciosa, a depressão. Temos aqui a doutora Márcia e o doutor Rodrigo, que são médicos, talvez tenham até mais condições para falar sobre o assunto, mas eu comentava aqui com o vereador Luiz Flávio, tive 2 conhecidos, posso chamar de amigos, que passaram por esse processo e vieram a óbito, logicamente. E eu confesso que o primeiro, até ele tinha a minha idade, a gente era colega de escola, eu não consegui entender o porquê dele ter se matado. Depois, com o tempo, a gente descobre o que acontece, e nesse outro segundo amigo, a família já tinha uma certa preocupação com ele, até eles me falavam que não podiam deixá-lo sozinho, porque a qualquer momento ele poderia cometer um suicídio. E vivendo esses casos, a gente percebe a dor, a dificuldade que é, e que se não houver um trabalho, como o doutor Rodrigo aqui coloca no seu projeto, para que as autoridades, para que a sociedade passe a tratar desse assunto de uma forma mais aberta,
para que muitos venham a ter esse conhecimento e até poder evitar, por que não dizer, né, que chegue ao extremo da pessoa vir realmente tirar a sua própria vida. Então, eu acho muito relevante. Eu me lembro que também fiz um projeto na outra legislatura para tratar de um tema que era fibromialgia. E eu fui descobrir o que era essa... Né? Era uma doença também que as pessoas, às vezes, tinham a doença e nem sabiam o que tinham. Né? Se tratavam de forma equivocada até que o assunto começou a ser divulgado, passou a ser difundido, e aí você consegue alguns avanços, consegue minimizar esse problema. Então, assim, dessa forma, esse tema que o Rodrigo traz é um tema, acho que é conhecido por todos aqui, acho que ninguém pode alegar que não tenha um conhecido, um parente, uma pessoa que já passou por essa situação. Então, eu acho um tema muito relevante, Rodrigo, eu acho muito bacana quando a gente propõe tratar desse assunto abertamente. Eu tenho certeza que só trará benefícios e talvez evitar aí tragédias em várias famílias. Parabéns e pode contar com o meu voto. O projeto continua em discussão. Senhora presidente, nobres vereadores, vereadoras, público presente aqui na galeria, você que nos acompanha pela TV Câmara, o tema aqui hoje é um tema assim, de uma envergadura enorme, gente. É um tema seríssimo, tá? É lógico que nós não vamos resolver toda a situação, né, vereador Rodrigo Salomão, a respeito do suicídio, mas eu quero parabenizar o senhor por ter trazido esse tema tão importante aqui para essa casa. Né? Esse tema entrando no calendário oficial do município, com certeza absoluta, é uma provocação para que a gente possa debater mais isso, discutir mais, né? Chamar a atenção da população, porque também existe o quê? Existe um tabu, vereador. Né? Existe um tabu forte em algumas famílias que têm isso dentro de casa, mas não querem externar isso. Então perceba o seguinte, né, que existem muitas famílias que têm lá o seu filho, a sua filha, o seu parente, que está vivendo isso no dia a dia, mas fica imaginando assim, como que eu vou externar isso? Poxa, o meu vizinho vai saber, a sociedade vai saber, né? Aquela coisa, por exemplo, às vezes até que fica com aquela sensação, o pai e a mãe, nossa, mas eu dei uma estrutura de educação, eu ensinei, eu dou amor e tal, e aquela coisa toda, e agora está acontecendo isso dentro da casa. Então perceba o seguinte, que eu até fui buscar uma reportagem que a Veja lançou agora, esse mês, tá? E o tema diz assim, ó, o preocupante aumento de depressão e suicídio entre os jovens. Eu estou falando de jovens aqui, mas não é só entre os jovens, mas é que o suicídio nos jovens que é preocupante, gente, porque tem aí uma longa caminhada, é o futuro das cidades, do Estado, da nação, e é preocupante, é onde a Veja diz aqui que entre os 12 aos 25 anos, tá, saltou de quase 40% o aumento dessa situação. Enquanto, por exemplo, em outros casos, diminuiu o índice de suicídio, nessa faixa aumentou 40%. Então perceba que, como diz aqui também, que é a quarta causa de morte. Olha que tema seríssimo que é isso. Tá? Eu pude presenciar, acompanhei um jovem, tá, que tentou o suicídio, foi até o hospital, teve lá que, até perguntei para o doutor Rodrigo Salomão como é que chamam, carvão aditivado, né? Carvão ativado, tá? Que é onde o procedimento, né? no pronto-socorro, no hospital, enfim, né? Injeta aquilo ali dentro do estômago da pessoa, para que depois possa retirar juntamente com as substâncias que esse carvão assume, né?
Tá? Então, é assim uma coisa deplorável, gente, assistir uma coisa dessa. Tá? E eu tive a oportunidade de ver isso. Então, é um tema muito sério. Eu quero aqui também dizer que o seguinte, que muitos dos suicídios, a pessoa não quer se suicidar. A pessoa quer o quê? Chamar a atenção. Ela quer chamar a atenção. Ela fala, por exemplo, eu vou beber aí um monte de comprimido, né, para chamar a atenção da minha família, chamar a atenção, às vezes, de um relacionamento, e por fatalidade acaba caindo aí no óbito. Tá? Então, outra coisa que eu também coloquei aqui, o que a respeito do que todos sabem que o alto grau de suicídio juvenil que aquele programa, o Baleia Azul, causou. Tá? Muitos jovens foram ceifados com relação a esse engodo, com relação a essa mentira que tentam colocar na mente dos jovens. E outros suicídios também que a gente pode apontar aqui é a respeito do quê? Que eu já falei que é o suicídio acidental. A pessoa não quer se suicidar, mas por chamar atenção acaba se suicidando. Tá? Tem também os suicídios ideológicos, né? Religiosos. A pessoa quer provar por A mais B que está certa e acaba se suicidando, que também não deixa de ser um engano, uma depressão. Tá? O suicídio a curto prazo, a longo prazo, a médio prazo, porque as coisas não acontecem assim rapidamente. Tudo tem o quê? Tem um histórico antes disso. E muitas das vezes é difícil ajudar essa pessoa que está nessa situação, porque eles se bloqueiam, elas se bloqueiam. Quem está de fora sabe que precisa de ajuda, mas quem está pretendendo a morte acaba se fechando para a ajuda. E eu quero aqui também deixar o quê? Que a questão do alto grau de sofrimento, tá? Que pode ser, vamos dizer, a pessoa está sofrendo porque alguém da família está judiando essa pessoa. Ou algum vizinho, enfim, alguma coisa. Por exemplo, tá? Nós sabemos aqui que hoje o índice, por exemplo, de adultério, tá? Aumentou muito. Então, nós sabemos de um caso aí que o quê? A pessoa adulterou, tá? Saiu com uma moça, pessoa casada, essa moça simulou uma gravidez e começou a exigir dinheiro dessa pessoa. A pessoa ficou assustada, não quer que a família saiba que saiu e tal, com a moça e tudo mais. Enfim, findou na onde? Num suicídio. Esse homem acabou se suicidando. Então, olha para você ver como é que são vários, temas que podem ser abordados. E eu espero, vereador Rodrigo, né, que até mesmo o senhor, como é da base do governo, tudo, que o governo assuma esse papel, que eu tenho quase certeza que esse projeto vai ser aprovado aqui. Tá? O senhor já pode contar com o meu voto. E que o governo local assuma essa responsabilidade também e possa trabalhar esse tema tão importante. O projeto continua em discussão. Não havendo manifestação dos nomes pares, então vamos para a votação na forma nominal. Como vota vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota vereador Dr. Rodrigo Salomão? Bom, quero primeiro agradecer o elogio dos nobres vereadores e dizer que o combate ao suicídio, que passa pelo combate da depressão, ao bullying, ele não pode ser, essa responsabilidade não pode ser jogada só nas costas do governo. A gente vai promover políticas públicas para que a população se conscientize. Porque, infelizmente, a gente tem que evoluir muito como sociedade. Hoje, infelizmente, é muito fácil a gente apontar o dedo para o próximo e não ajudar. E existe um ditado que quando a gente aponta um dedo para o próximo, a gente está apontando 4 para a gente.
É isso que essas políticas, Aderbal, elas têm que chamar a atenção para que a gente evolua. Nós também temos que evoluir muito como sociedade para tratar essa doença que dói mais que qualquer doença física, porque é uma dor na alma. Meu voto é favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Eu quero dizer aqui que eu quero votar favorável e a gente não pode dizer que não vai procurar o político, não. Igual o doutor Rodrigo Simão falou. Tem que procurar o político mesmo. O político vai pedir voto, ele tem que resolver o problema. Sentou naquela cadeira, o povo colocou a pessoa aqui na Câmara e colocou na prefeitura, é para isto. Se não quiser, vai arrumar outro emprego. É isso que eu estou dizendo para vocês. E dizer apontar o dedo, tem 4 apontando, vai ter que apontar certo. Não precisa apontar o dedo errado. E não tem que negócio de procurar, ficar procurando pastor e padre. Calma aí, pastor e padre para dar um conselho e tal. Mas a situação da saúde certinho mesmo é o poder público. O meu voto é favorável. Como vota a vereadora Abner de Madureira? Favorável. Como vota a vereadora Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Eu voto favorável. E como vota a vereadora doutora Márcia? Justificando meu voto, como bem colocado, é uma responsabilidade de todos nós, cidadãos. Eu quero aqui salientar que boa parte das unidades também ela tem essa leitura com relação à depressão. Algumas UBS têm oficinas, como o Igarapés, entre outras. Sem dúvida, favorável a gente abraçar e lutar contra isso. Projeto de Lei do Legislativo número 79, de 25 de outubro de 2017, dispõe sobre a instituição do mês municipal de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, e de outras providências. Autoria, vereador Dr. Rodrigo Salomão. O projeto ele foi aprovado por 12 votos favoráveis. Próximo projeto.